Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora para a gente debater e discutir um tema muito importante e mais do que nunca pertinente ao agronegócio, que são os investimentos, a necessidade de captação de recursos para o agronegócio. Cada vez mais restrito o recurso oficial, o recurso que vem do governo, o produtor tem que buscar alternativas. E muitas vezes ir para o mercado exige uma atenção especial e principalmente diante de juros altos como a gente está vivendo nesse momento, a situação é um pouco mais complicada. Mas temos novidade, afinal de contas, a gente já tem em andamento já há alguns anos o FIAGRO, que é o financiamento do agronegócio. A gente vai conversar agora com o Otaciano Neto, ele é diretor de agronegócio da Suno, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais desse tema e, mais do que entender, debater o que está acontecendo de fato aí em relação à captação de recursos, as possibilidades que o produtor tem nesse sentido. E a gente está acompanhando o crescimento dos fiagros, né, Otaciano? Tem crescido aí desde 2021, quando foi criado, o volume de recursos que está sendo colocado à disposição aí do produtor tem aumentado bastante. Queria que você fizesse para a gente um retrospecto, né, do que está acontecendo com o mercado em termos de fiagro e por que o fiagro pode ser uma alternativa importante e, quem sabe, até uma possibilidade imediata aí de captação de recurso para o agronegócio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alex. Obrigado, prazer estar falando com todos aí, com todas as pessoas que estão nos assistindo aqui no Notícias Agrícolas. É sempre um privilégio poder dialogar. O FIAGRO nasce em qual contexto, né? Um projeto de lei de autoria do deputado Arnaldo Jardim, que foi secretário de Agricultura em São Paulo entre 2015 e 2018, nasce no contexto de escassez de crédito público, né? Se a gente olhar no passado, praticamente todo o crédito rural no Brasil vinha de linhas do governo federal, subsidiado pelo governo federal, que todo produtor rural brasileiro conhece como Plano Safra. Exato. Esse dinheiro começou a acabar. É daí, Alex, que nascem as operações de barter, né? Assim, as operações de barter nascem na escassez já de crédito público lá atrás. E mesmo as operações de barter, que hoje representam aí algo em torno de 250 bilhões de reais por ano, elas ficaram insuficientes, porque a nossa explosão de produção agrícola no Brasil, né? Se pegar que em 1978, Alex, a gente não tinha milho safrinha no Brasil, a gente não produzia. Hoje, Imagina. o milho safrinha, a safra de milho safrinha já é maior do que a safra tradicional do verão. Então, nessa escassez de recursos públicos, o que foi criado? O projeto de lei que visa exatamente conectar, né? O que é o mercado de capitais, Alex? Eu acho que é importante, sabe? Existem dois mercados. Dentro do mercado financeiro tem alguns mercados, mas eu queria destacar dois. O mercado de crédito é quando um produtor rural, quando uma dona de casa, como um comerciante, vai no banco, pega o dinheiro emprestado e tem um acordo lá para pagar o produtor, para pagar o banco. O mercado de capitais é quando o investidor, o poupador brasileiro, o cara que tem um dinheiro, pode comprar cotas de um fundo, por exemplo, ou comprar ações de uma empresa, e esse dinheiro dele vai direto para o produtor rural, sem a intermediação de um banco. Então, isso é o mercado de capitais. E essa é a grande diferença, porque o mercado de capitais, Alex, quer emprestar dinheiro no longo prazo, sabe? Porque em períodos muito longos. E os bancos, eles se especializaram, porque eles também pegam muito dinheiro emprestado do mercado, a fazer operações de curto prazo. Então, em geral, o produtor rural está bem coberto com operações de custeio e tem problema com operações de longo prazo. Por quê? Não tem quem empreste para ele. O que tem de operação de investimento no Plano Safra é pouco e o que os bancos fazem também é muito pouco. É daí que surgiu, né? Você pediu um retrospecto, daí que surge a necessidade de acessar o mercado de capitais, de conectar, né, aquele médico da cidade, de uma capital, do Rio de Janeiro, aquele dentista de Vitória, no Espírito Santo, aquele funcionário da ArcelorMittal Tubarão,
lá em Belo Horizonte, é conectar essa pessoa direto com o investimento, no caso, o investimento do agro, direto com a revenda, direto com a cooperativa. É esse o contexto que cria o espaço, e hoje nós já temos 11 bilhões de reais sobre patrimônio líquido, né, dentro dos FIAGROS, e 215 mil brasileiros, como esse exemplo que eu falei do médico do Rio, do dentista de Vitória e do funcionário da Arcelor de Belo Horizonte, já são 215 mil investidores que colocam dinheiro no Fiagro. E a indústria de Fiagros, em alguns anos, talvez um pouquinho mais de uma década, vai ser a principal fonte de financiamento do agronegócio brasileiro. Então tá, a gente tem então dois lados, né? O lado do investidor e o lado do tomador, que no caso seria o produtor brasileiro. Vamos começar com o lado do investidor. Por que ele está colocando o dinheiro dele nesse fundo? Quais as vantagens para ele, Tassiano? Legal. O investidor, hoje, muitos investidores, majoritariamente, têm a cabeça do investimento para sua poupança, para sua aposentadoria. Por quê? A aposentadoria do INSS já não dá conta da despesa desse poupador brasileiro, são 5 milhões de brasileiros que acessam a Bolsa, né, para poder poupar. Então, ele quer fazer uma reserva de capital a mais, para poder para manter o padrão de vida dele após a aposentadoria, quando ele não tiver mais renda. Então, o investidor tinha poucas, ele investe hoje, tem muita opção de empresas de energia, de bancos para investir, mas ele percebeu que o setor que o Brasil mais é competitivo no mundo é o agronegócio. A gente tem enormes vantagens competitivas no agronegócio sobre todos os setores da economia brasileira. Então, o que o investidor tem feito, né? Ele tem alocado o dinheiro dele, né? Seja em ações de empresas como Suzano, Klabin, Minerva, Irani, São Martinho, e também agora em Fiagros, para cuidar dessa renda dele para frente, mas para quê? Mas fundamentalmente é isso, assim, é uma forma de você ter melhores retornos do setor mais importante da economia. Não faz sentido um investidor que tem, sei lá, 100% do seu dinheiro, não importa quanto que seja o seu dinheiro, seja 10 mil reais, 100 mil reais ou 10 milhões de reais, está investido no Brasil sem colocar no agronegócio, que é quase um terço do PIB brasileiro, e é o setor que a gente é mais competitivo. Então, por isso que tem essa corrida enorme de investidores para colocar dinheiro no agronegócio brasileiro, através de ações, através de CRAs, através de FIAGROS. E é um mercado, um setor que garante mais demanda, uma demanda contínua aí, né? É um setor que não para de investir, que tende a crescer, enfim, que é atrativo para o investidor nesse caso, né, Tassiano? Muito. A carteira de crédito agrícola do Brasil, Alex, é de 750 bilhões de reais, sendo que em torno de 250 bi vem via Plano Safra, 250 bi via operações de barter e 250 bi de operações direto dos bancos, né? E agora o mercado de capitais tem crescido bastante. A gente já tem, como eu disse, 12 bi em Fiagros e tem 100 bilhões de reais em CRAs emitidos por empresas. Então, a demanda é muito grande, o agro é muito alavancado, né? Que o investimento é muito grande para poder você tocar a sua lavoura, seja de café, de soja, de milho, para engordar seu bezerro. Imaginar o ciclo longo, né? De emprenhar a vaca, nascer bezerro, fazer a cria, recria, engorda, terminar esse boi com 20 arroba, colocando dentro do confinamento. O ciclo é muito longo de investimento para poder ter o retorno. Então, por isso que é um setor muito demandante de capital, e o governo federal não tem mais dinheiro para ampliar, né, assim, o investimento. As revendas que fazem barter, ou as indústrias, também estão no limite dos seus balanços. A única fonte nova de funding, de crédito de longo prazo para o Brasil, para o produtor brasileiro, via mercado de capitais, eu não tenho dúvida disso. Agora, ainda do lado do investidor, Tassiano, a gente sabe que existe o risco embutido aí na produção, principalmente do agronegócio. Como é que os fundos administram essa situação e como é que é a argumentação para garantir, obviamente, os resultados, né, para quem está investindo ali?
Legal. Assim, os fundos têm olhado, assim, tem os seus comitês de crédito constituídos, sabedores, né, de todos os riscos, além dos riscos climáticos, nós temos riscos comerciais e nós temos riscos sanitários, né? São três grandes riscos que a gente tem no agro. Então, com políticas de comitê de crédito muito bem estruturadas, né? Com política de garantias muito bem estruturada e analisando bem as empresas, sabe? A gente tem muitos produtores que são fortes, que entregam o que prometem, né? E conhece boas revendas, boas cooperativas no Brasil. Então, e as gestoras, né, que fazem essa alocação dos recursos dos fundos, fazem a gestão dos fundos, cada vez mais elas têm se desenvolvido, estruturado comitês internos, combinando, eu brinco, sabe, Alex, né, precisa combinar quem joga com a esquerda, quem joga com a direita, com a perna direita. O que, que é Aham. isso? É ser ambidestro, né? Não basta uma gestora conhecer muito o mercado de crédito e não conhecer do agro. Também não basta uma gestora conhecer muito do agro e não conhecer do mercado de crédito, né? Eu acho que é essa ambidestria, ou popularmente, esse jogar com a esquerda, jogar com a direita, é isso que as gestoras têm se estruturadas. É um pouco da minha vinda aqui mesmo para a Suno, né? Eu sou produtor rural, eu morei na fazenda até meus 8 anos de idade. Minha vida toda foi no agro, no agro. Então, eu venho aqui exatamente muito mais para a minha experiência como produtor de vida do que como analista de balanço, né? Analista de balanço tem diversos craques aqui que se dedicam. Acho que essa complementaridade é muito legal. Em termos de atratividade, o que, que se destaca aí quando você participa de um fundo desse como investidora, Tassiano? Eu acho que hoje, um ponto que eu trouxe antes, né, você investir no setor mais competitivo do Brasil, que é o agro, no setor mais vibrante do agro no nacional. Hoje você tem 19 milhões de pessoas empregadas no agro brasileiro, mais de 200 mil profissionais de ciências agrárias. Então, o setor é muito bom para investir. Nós temos uma demanda contratada de aumento de alimentos, né? Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, sendo que 1 bilhão ainda passam fome, e mais 2 bilhões vão nascer até 2050. Então, nós temos uma demanda contratada de mais 3 bilhões de pessoas para alimentar no mundo. A possibilidade para o lado do investidor de continuar olhando CDI alto, né? O CDI está alto, então tem dado bons retornos. Em geral, as carteiras do Fiagro são carteiras indexadas ao CDI, majoritariamente a CDI. Então, hoje nós estamos com 13,75, então você tem, e a inflação está 6, né? Então, quando você coloca no Fiagro, esse Fiagro vai te dar aí 15% ao ano, livre de imposto de renda, 16% ao ano, e se você colocar na poupança, dá 6%, né? Então tem isso que é muito forte, e sem contar que acaba que o investidor, ao investir, como que quase todas as nossas commodities agrícolas são dolarizadas, né? O café está na bolsa, parte em Chicago, parte em Londres, soja está na bolsa, então está tudo muito dolarizado na bolsa do mundo inteiro. Então você tem uma parte, indiretamente, uma parte dos seus investimentos atrelados ao dólar que tem se provado aí bom retorno ao longo da última década. Muito bom. Agora vamos para o outro lado então, Tassiano. Vamos pensar do lado do produtor, que é o público do site, que está ouvindo tudo isso que você está falando e está vendo essa oportunidade de captação de recursos no mercado. Onde ele começa? O que, que ele tem que fazer primeiro? Quem ele procura? Enfim, quais são os caminhos das pedras aí? Isso é um outro bicho, sabe, Alex? O produtor está acostumado, enfim, antes de vir para o mercado de capitais, né, o que eu também estava acostumado, bater a porta do gerente do banco, né? Então, você vai no gerente do banco, o gerente do banco tem um pedaço lá das ditas fontes oficiais, que é o Plano Safra, ele tem um pedaço lá de recursos livres, que eles chamam, né? As de contas oficiais são o RO, o recurso obrigatório, aí tem os recursos livres. Então, ele é o caminho que ele conhece. E esse caminho de mercado de capitais é um outro bicho. É um caminho que, basicamente, todas as gestoras, né, por isso que tem essa expressão da Faria Lima, elas se encontram nesse entorno da Avenida Faria Lima em São Paulo, um pouquinho no Rio de Janeiro, mas basicamente aqui. Evidentemente que nós temos gente em Londrina, Ribeirão, gente muito boa, mas a massa das gestoras estão aqui.
Então, é preciso aprofundar e conhecer esse mercado de capitais. O produtor sabe muito bem plantar, sabe escolher a semente, adubar, sabe aplicar o herbicida no dia certo, sabe fazer o melhor cruzamento industrial, sabe fazer seleção genética, sabe fazer plantar, escolher o melhor capim para sua propriedade rural. Você está na área alta, está na parte baixa, você é brejo, você sabe fazer tudo isso, mas não sabe acessar o mercado de capitais. Então, o caminho é esse, sabe? Procurar informações para que você consiga acessar um produto de longo prazo. Aqui na Suno mesmo, Alex, nós estamos lançando agora no final do mês o Grupo Elite Agro, que é um grupo formado por 25 pessoas, que exatamente a gente vai treinar essas pessoas e mostrar o caminho das pedras para acessar o mercado de capitais. Como emitir um CRA, como pegar dinheiro para pagar daqui a 10 anos, daqui a 12 anos. O que eu preciso fazer dentro de casa? Eu preciso arrumar meu balanço? Eu tenho balanço? Não tenho? Como é que e se eu não tenho balanço, o que é que eu faço? Tem alguma estratégia intermediária? Como é que eu faço planejamento tributário? Como é que eu cuido do planejamento sucessório? Então, assim, é um conhecimento novo, né? O produtor está 10, 20, 30, 40 anos, é um craque em biologia, química e mecanização, sabe tudo. E sabe procurar o mercado de crédito, mas precisa de um trabalho de formação. A gente está discutindo, por exemplo, parcerias com a CNA, com o Bruno Luque, no sentido de a gente levar conteúdo para as plataformas da CNA, da Senar, gratuito, para que o produtor possa se informar, porque é uma avenida escancarada, sabe? Sabe aquela bola no final da Copa do Mundo, sem goleiro, Hum, que é para o produtor aprender e entrar, chutar para dentro com bola e tudo, mas a rotina é tão pesada que falta para o produtor essa proatividade aí de ver esse mundo novo, que é muito legal, que tem muita oportunidade, mas que ele não olha para a avenida, vê a avenida larga, fica desconfiado, sabe? pois é. Será que esse negócio é para mim? E acaba não aproveitando as oportunidades. Tassiano, você falou aí do CRA, né? Que são os certificados de recebíveis do agronegócio. O que compõe isso? O que pode estar dentro do CRA que o produtor pode usar para começar essa captação de recursos? Legal. O CRA é um título, né? Assim, a grosso modo, vou chamar que é um cheque. É muito mais complexo, um cheque. Enfim, o CRA tem 1.100 páginas, é um documento muito bem estruturado, mas que o produtor rural, né, pode pegar várias coisas, pode pegar a sua propriedade, colocar em garantia para com a securitizadora emita o CRA, ele pode pegar outros direitos creditórios, né, ele pode pegar contratos dele de longo prazo de fornecimento de produtos e dar de garantia. Então, ele pega alguma garantia, né? Seja garantia real, outros tipos de garantia. A securitizadora embala isso e coloca no mercado de capitais e vão os fundos lá comprando ou a totalidade do CRA ou pedaços do CRA. Então, dá para dar de garantia, Alex, o que a gente chama de lastro, né? O lastro de um CRA podem ser tem várias Uma possibilidades. CPR, por É, exemplo, pode ser? Pode ser CPR, é laço de CRA, ele pode colocar produção agrícola, é laço de CRA, a propriedade dele é laço de CRA. Então ele embala isso, sabe? É como se aquele cheque com garantia, você Uhum. pega o cheque, que é esse título emite. E no ano passado, Alex, apenas 305 brasileiros, sejam empresas ou produtores rurais, CPF, né, não CPNPJ, emitiram CRA. E a conta que a gente faz na Suno é que existam 5.000 empresas ou empresários brasileiros, na pessoa física, que poderiam emitir CRA. E por que não emite? Porque não conhece. Tá? Por isso que é esse esforço nosso no Grupo Elite Agro e em outras iniciativas que nós iremos fazer para que, de fato, o produtor rural possa aprender o caminho das pedras e ver que isso é uma oportunidade. Pô, imagina só, tá sendo, vale a pena eu pegar, emitir um CRA para comprar semente, para comprar adubo? Não vale, não. Mas se vale a pena eu emitir um CRA para fazer irrigação? Vale. Para eu reformar minha pastagem toda? Vale. Vale a pena eu comprar para fazer silo? Vale. Assim, para qualquer coisa que a gente colocaria na conta, né, tradicional de investimento. Para custeio não vale a pena. E está bem coberto, né? Vai no banco e pega o custeio. Uhum. Mas para investimento tem um mundo de oportunidades. Tem uma avenida. Imagina aquela prefeitura que faz uma avenida de 5 pistas e não passa carro, sabe?
Acho que é mais ou menos isso, ou passa pouco carro, acho que é mais ou menos isso que é o mercado de capitais. Agora, Otaciano, qual o custo disso para o produtor? Ele consegue ficar entre recursos oficiais e recursos livres? Como é que ele tem que se programar para isso? Eu acho que o grande diferencial do mercado de capitais, Alex, é prazo. Isso não é Tá, taxa, né? tá. O que que a gente orienta aqui os nossos clientes? Precisa fazer um blend, sabe? Fazer uma mistura, assim. O que que eu tenho de disponível de um plano safra? Eu pego. Pega tudo que for disponível. Ah, eu tenho fundo constitucional, eu estou na área da Centro-Oeste, eu estou na área do Nordeste, eu tenho outros fundos constitucionais. Vale a pena pegar, mas isso é insuficiente, geralmente é dinheiro para custeio. O crédito depende da análise de crédito, evidentemente, produtor por produtor, revenda por revenda, cooperativa por cooperativa. Ela é um pouco mais cara, mas ela tem prazo muito elástico, né? Você imagina, você faz uma operação em qualquer banco, você pega a operação e divide ela em 24 vezes, né? No máximo 36 vezes, quando não é investimento, que é pouquinho que o banco libera. Então, geralmente, para custeio, 12 vezes. Você vai para um CRA, você emite um CRA para um fundo comprar, você pode pagar esse negócio com 5 anos, 6 anos, só pagando juro mensal. Então, melhora demais o seu fluxo de caixa, sabe? É uma mudança super significativa. Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que as coisas não dá para escolher uma ou outra. Eu acho que é um misto. Ontem eu tive uma conversa com o CFO da Irani, que é uma empresa de celulose do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, belíssima empresa, e ele dizia que a Irani não tem dinheiro, não pega dinheiro com banco mais. Ou é CRA e debênture no mercado de capitais, ou operações no BNDES, operações de banco de desenvolvimento que tem preços diferentes. Então, para você ver como que empresas grandes, né, como o Irani, já amadureceu, evidentemente, tem muito mais governança, né, empresa listada em bolsa, mas como cresceu e hoje só pega dinheiro no mercado de capitais. Pois aí você tocou num ponto importante. Se financiar através do Fiagro é só para produtor grande, é só para produtor que tem boa estrutura, Tassiano? Olha, eu diria, Alex, que produtor rural com mais de 10 milhões de reais de faturamento anual consegue acessar o mercado de capitais, Estaria sabe? habilitado já, né? Já estaria habilitado, porque as operações, né, precisa de um pouco mais de estrutura, advogado, e tal. Não vale a pena, sei lá, para emitir um CRA custa aí 200, 300 mil reais. Então, não vale a pena pegar 300 mil reais, concorda? Senão você vai pagar 100% Aham. De só de custo do custos, CRA, né? né? Só de custos, vou chamar assim, de cartoriais, de custos legais. Então, eu acho que tem que ser emissão de CRA acima de 15 milhões de reais, 20 milhões de reais, e empresas que faturam aí mais de 1 milhão de reais por mês, ou 10 só de renda agrícola, que eu estou falando, né? 12 milhões de renda agrícola anual, acho que já é um bom caminho, e isso que dá os 5 mil brasileiros, sabe, Alex? Aham, Empresas aham. brasileiras, não só produtor, né, mas revenda, cooperativa, agroindústria. Para você ter uma ideia, até o Burger King já emitiu CRA, porque o lastro era o capital de giro para comprar pão, alface, tomate e carne, Que interessante. sabe? Até o Burger King emitiu. Eu falei, pô, mas ele não é produtor, mas ele usou dinheiro para comprar de produtor, né? Então, como que é um instrumento flexível? Muito bom. Aliás, Otaciano, a gente vai ter uma oportunidade agora no final de abril de entender melhor tudo isso que a gente está conversando agora, né? Que é o Fiagro Experience. Conta um pouquinho mais para a gente do que é esse evento, enfim, para quem é voltado e quem pode participar, Otaciano. Nós estamos super animados, é um evento no dia 28 de abril, como você bem disse, na B3, na Bolsa Brasileira. Nós estamos reunindo lá uma quantidade enorme de gestores, serão quase 10 gestores de fundos de agro, né, de fiagros que tocam. A gente vai ter a presença de muita gente legal, o dia inteiro dedicado, vai ser de 8 da manhã às 6 horas da tarde, levando conteúdo para o produtor rural, para o dirigente cooperativo, para o dono de revenda, poder se atualizar. Você consegue fazer a inscrição aí pelo site da Suno,
colocando Suno, Fiagro Experience, você consegue ter acesso a isso. Então, vai ser um dia muito dedicado para formar as pessoas mesmo. Enfim, uma demanda enorme por inscrição, está muito legal. Então, vale muito a pena fazer e vai ser no dia 28 de abril a possibilidade, num dia só, você reunir aí com as principais autoridades que tocam o agronegócio brasileiro e que tocam os fiagros para poder, sabe, ter aquela imersão, um dia só, o banho de loja, para poder ficar um dia lá e sair por dentro de tudo. Isso é muito importante. Anota aí na sua agenda, então, dia 28 de abril, em São Paulo, certo, Tassiano? Em São Paulo, na B3, Na no centro de B3. São Paulo. É um evento promovido pela Suno, com apoio do Notícias Agrícolas, da Frente Parlamentar do Agronegócio Brasileiro e também da própria B3, né? É uma das nossos apoiadores. Muito bom. Vamos entender melhor esse mercado e principalmente a oportunidade de se financiar, de se fazer financiamento através de Fiagro. Outra alternativa aí de financiamento, como explicou o Tassiano, alternativa que pode ajudar inclusive a melhorar o seu fluxo de capital ali, enfim, capital de giro da sua propriedade. Tassiano, por enquanto, obrigado pela participação. Acho que a gente vai conversar muito ainda sobre o Fiagro. Como você disse, é aquela avenida que está aberta aí para o produtor, ele está com medo de atravessar. Vamos fazer ele atravessar e conta com a gente para ajudar aí a fazer o produtor dar os primeiros passos nessa avenidona aí. Eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade, obrigado mesmo. E quem se interessou, assim, não deixe de nos procurar, aí você acha nas redes sociais, tanto o Fiagro Experience, imersão no dia 28 de abril, tanto com o Elite Agro, que vai ser esse programa de formação de 25 pessoas, que a gente nem colocou aberto ainda, mas já dá para fazer pré-inscrição, para poder mostrar o caminho das pedras, né? Eu estou brincando, Alex, chamando que não é levar o produtor para a Faria Lima, não. É o contrário, sabe? É levar a Faria Lima para dentro da casa do produtor e mostrar o caminho das pedras para ele. É isso aí, isso é muito importante. Principalmente fazer essa interação entre esses dois públicos aí. Obrigado, meu caro. Volte sempre. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Tá aí, o Tassiano Neto da Suno, trazendo informações para a gente do Fiagro e, mais do que isso, fazendo convite para que você participe desse evento no próximo dia 28 de abril, evento promovido pela Suno, sobre o Fiagro, né? Especialistas em financiamento do agronegócio estarão à sua disposição aí para responder dúvidas, para mostrar que mercado é esse, para contar vantagens e desvantagens aí desse tipo de financiamento e diante de um mercado cada vez mais restrito, de crédito restrito aí, a oportunidade de acessar o mercado de capitais é fundamental aí para quem precisa desse dinheiro para investir na safra, investir na infraestrutura da fazenda, investir na logística da fazenda, enfim, os investimentos podem ser financiados pelo mercado de capitais, por que não? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.